As 3 empresas que eu vou te mostrar hoje são empresas que estão sendo negociadas a preços de banana e não é apenas hype ou achismo, é a aplicação pura e simples da filosofia dos maiores investidores do mundo. Este é exatamente o que o Barsi, o que o Bazin, Benjamin Graham, Warren Buffett compraria hoje, porque são empresas altamente lucrativas, baratas e com grande potencial de valorização ao longo prazo. Elas estão sendo negociadas hoje muito abaixo do seu valor intrínseco, que é aquele seu valor real. É como se você estivesse comprando uma nota de R$100 por apenas R$50, entendeu? Bom, meu nome é Gabriel Hiroaki, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de medicina e eu tenho a missão nesse mundo de trazer para você, de uma forma mais simples, algo que é complexo. E por que não a complexidade que é esse mundo dos investimentos? Fique até o final desse vídeo para saber quais são essas 3 ações, quais são essas 3 empresas, e já que a gente está falando de acumular ao longo prazo, por que não? Deixa a curtida nesse vídeo, se inscreve no canal para acumular cada vez mais conhecimento e fortificar o meu comportamento de trazer mais vídeos, conteúdos como esse aqui no canal. Espero que vocês gostem, vamos lá. Mas antes de ver as ações, precisamos entender um pouco das regras do jogo, então eu trouxe para vocês 3 indicadores que eu julgo essencial na hora de fazer uma compra de uma ação, se você julga se está numa boa hora ou não. E esses indicadores são muito mencionados nesse livro aqui, do Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, e vamos aprofundar em cada uma delas. Então vamos falar sobre o PL. O PL é preço sobre lucro. O preço sobre lucro nada mais é que o tempo em anos que o lucro da empresa vai pagar o valor que você investiu. Então, por exemplo, se uma ação, o PL é igual a 5, significa em 5 anos daquele lucro recorrente que a empresa está tendo, ela vai te pagar o valor que você investiu. Beleza, vamos fazer uma analogia. Uma analogia do seguinte fato, que a gente vai querer comprar uma padaria. Só que a gente tem 2 opções, a padaria A e a padaria B. Na padaria A, ele tem um custo de R$100.000 e um lucro líquido por ano ali de R$10.000. E na padaria B, a gente tem um custo de R$200.000, então é o dobro, só que ele tem um lucro líquido de R$50.000. Qual que vale mais a pena? Eu vou deixar você responder, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, e eu vou tomar uma tereré aqui para dar aquela animada. Para você que escolheu a padaria B, parabéns, você acertou. Seria o que mais compensaria pra gente nesse momento, por quê? Vendo, né, esses indicadores do ano, 10 mil, 50 mil, 100 mil e 200 mil, que é o custo, aqui a gente vai fazer uma continha básica que é do PL que a gente estava conversando. Então, se o PL é o tempo, o que é o preço sobre lucro, a gente faz da padaria A 100 mil sobre 10 mil. Vai ficar PL igual a 10, certo? Então, 10 anos ele iria te pagar. Agora, a padaria B vale 200 mil dividido por 50 mil, que vai dar 4. Então, em 4 anos, ela já te pagaria. Então, qual que vai te compensar mais? A padaria A, que PL é igual a 10, ou a padaria B, que o PL é igual a 4? Como você entendeu, PL é igual a 4. Então, padaria B. Bom, seguindo para o segundo indicador, a gente tem o P sobre VPA. Preço sobre valor patrimonial da ação. Esse eu acredito que seja o mais tranquilo. Por quê? Vamos pegar uma regrinha aqui. Se P sobre VP, PVP eu vou falar, tá? PVP é igual a 1, significa que ele está sendo negociado a um preço justo. Agora, se ele é menor do que 1, está com desconto. Se ele é maior do que 1, está caro. O que isso significa? Significa o seguinte, que o preço da ação, que a gente tem 2 preços. O preço que é negociado no mercado e o preço real dessa ação, que é o do VP, valor patrimonial. Se esse lápis, por exemplo, esse lápis aqui custa R$5, verdadeiro, certo? Então o valor patrimonial dele é R$5. O quanto que é negociado na bolsa? R$5, 5 sobre 5 é igual a 1. Então é o preço dele. Se esse lápis estiver sendo negociado por R$2, você fala, está sendo descontado, certo? R$5, R$2. Você vai fazer a prova real, 2 sobre 5 é igual a 0,4. Então, realmente, aquela regrinha está funcionando.
Vocês entenderam? Agora, se for maior, se for, por exemplo, R$10, está sendo negociado por R$10, aí que o valor patrimonial dele é R$5, significa 10 sobre 5 é igual a 2. Então, 2 é maior do que 1, então ele está sendo mais caro, negociado mais caro. Então, essa ação, ou ela está mais cara mesmo, negociando mais cara, ou o mercado está muito otimista. Lembrando que quando o Graham mostra esses dois indicadores, ele fala sobre uma margem de segurança, onde o PL, ele fala que no máximo tem que ser 15 e o PVP tem que ser no máximo 1,5. Fazendo o cálculo de PL vezes PVP, a gente tem a conta de 22,5. Logo, o que ele acha melhor quando você vai comprar uma ação, quando você vai ver uma ação? Qual que seria o maior preço justo dele? Seria menor que 22,5 quando você faz esse cálculo. E aí, já abordando o preço justo, qual que é a fórmula de Graham? Qual que é a fórmula do preço justo? É nada mais, galera, que 22. É nada mais do que 22,5 vezes 22,5, lembrando que é a multiplicação de PL, que não está indo aqui, PL vezes P sobre VP. Certo? Sendo que o PL tem que ser até, então vou colocar aqui, menor do que 15, e o PVP tem que ser menor do que 1,5. Essa multiplicação é igual a 22,5. Logo, o que ele fala? Que tem que ser menor do que 22,5 quando for fazer essa multiplicação aqui. Mas aí, quando a gente vai fazer o preço justo de uma ação é 22,5, que é o máximo falado por ele, vezes VPA, que é o valor patrimonial da ação, vezes LPA, lucro por ação. Isso aqui, tudo numa raiz, tá bom? Essa é a fórmula do Graham para fazer o preço justo, tá bom? Mas quando a gente vai utilizar, você vai ver que vai ficar meio que medular, tá? Bom, trazendo um exemplo na prática, aqui a gente tem o BB Seguridade, né, que é uma ótima ação. Porém, quando a gente vai calcular o preço justo feito por Graham, meus queridos, vocês vão ter uma surpresinha. Por quê? VPA, né, quando a gente faz aquele cálculo lá, 22,5 vezes VPA, que é 5,25, vezes o LPA, que é 4,46, né, 4,46. Faz o igual, 526 lá, coloca na raiz quadrada. Deu 22,95. Então significa, o preço justo dele é de 22,95. Aqui tá pagado porque eu tô no plano gratuito, tá bom? Mas o Investidor 10 é muito bom, Se você quiser fazer o controle da sua carteira, analisar pelo menos as principais coisinhas aqui, ó. E fazer a raiz mesmo, fazer o cálculo aqui, fazer o cálculo na calculadorinha de boa, na mão. É o melhor método para você fixar mais, entendeu? E aí a gente tem aqui a cotação dele de 32,48. Porém, o preço justo dele é de 22,95. Então vocês estão vendo que ele está sendo negociado no mercado mais caro do que o preço real dele, do que o preço justo que o Graham adotou. Agora que você entendeu sobre PL, PVP, preço justo de Graham, eu quero mostrar para vocês quais são as 3 empresas que eu considero estarem muito baratas e que têm altos lucros aí pela frente, são altamente rentáveis, pensando em dividendo, pensando em longo prazo. Começando com o Banco do Brasil. Você achou que não ia ter, mas tem aqui. Banco do Brasil, a cotinha BBAS3. Banco do Brasil, gente, é o maior banco que tem. É o banco mais antigo. Então, se vocês pensam em crises políticas, crises econômicas, o Banco do Brasil sofreu todas elas. E ano após ano, ela vem se superando, vem entregando lucros reais, vem entregando bons dividendos. Então, é uma ótima pagadora de dividendos. E a gente analisando aqui o Banco do Brasil, quando a gente vê uma cotação, olha, de 20,85, menos 17,29% a variação em 12 meses, caiu. E agora, olhando para os indicadores que eu te mostrei, ó, PL, PVP, PL de 7,55 significa o quê?
que em 7 anos e meio, mais ou menos, a gente vai ter o retorno sobre o valor que a gente investiu. Isso a partir do lucro da empresa, certo? Lucro anual recorrente. O PVP é 0,66, então olha o tamanho do desconto que a cotinha do Banco do Brasil está no mercado. Aqui, se a gente for fazer o preço justo de Graham, a gente vai colocar 22,5 vezes 31,76, 31,76 vezes 2,77, né? Opa, aqui é VPA, LPA, beleza? Vezes tal, deu igual, coloca a raiz quadrada, a gente vê que é 44,49 o preço justo adotado por Graham, e tá 20,85. Gente, isso não é nenhuma recomendação, tá bom? Reafirmando para vocês aqui, é uma ótima ferramenta, é uma excelente ferramenta. Claro que ela é uma das ferramentas que existe no mercado para a gente fazer se tá certo, se vale a pena ou não vale a pena naquele momento. E você que tem que pegar isso aqui, eu tô falando só de uma das coisinhas que você precisa ver. Obviamente que você precisa adotar outros métodos também, juntamente com essa. Fechando agora o Banco do Brasil, saindo dos bancos, né, da instituição, a gente entra no setor de energia. No setor de energia, eu quero trazer para vocês a CEMIG. Por que a CEMIG? As empresas de energia, ela tem setores, vamos pensar assim, a geração, transmissão e distribuição. Muitas empresas pegam esse com esse, ou esse, só que a CEMIG ela é um pacote completo, ela pega desde geração até distribuição, então ela é ampla, certo? E quando a gente vai trazer aqui a cota dele, hoje ele está sendo negociado por 10,70, certo? Então é uma variação boa ali no último ano. O PL 4,72, então você já sabe o porquê. 1,08 PVP. Tá sendo cobrado um pouquinho acima. Beleza. Quando a gente faz aqui o cálculo do preço justo, vamos fazer aqui junto comigo, que VPA 9,95, então 22,5 vezes 9,95 vezes 2,27. 2,27 chegou esse aqui, raiz 22,54. Então, quando a gente vai fazer o preço justo, mostrado por Graham, a cota hoje está 10,70. Então, está num ótimo valor, analisando por todos os parâmetros que a gente viu até agora. Vou fechar aqui com uma cerejinha em cima do bolo, a gente tem a Sanepar, do setor de saneamentos lá no Paraná. Ela tem as concessões de longo prazo, que opera em todo o Paraná, o que significa que a sua receita não é volátil. Então é aquela empresa que vai te oferecer uma maior segurança e previsibilidade, que é fundamental para a gente, como nós, que opera a longo prazo dentro dos investimentos. E aí, quando a gente vai ver aqui a Sanepar, a gente está numa cotação de 6,91, um PE de 4,53, então 4 anos e meio, e um PVP de 0,89. Então está sendo negociado com desconto dentro do mercado. Quando a gente vai fazer o preço justo, vamos fazer o preço justo aqui de Graham de novo, 22,5 vezes. Tem que achar aqui, 7,80 vezes 1,54. Quando a gente faz o cálculo, a gente vê que está muito abaixo do preço justo de Graham. Então, uma excelente empresa. E quando a gente analisa o macro dessas três empresas, a gente vê banco, energia e saneamento. O que essas três empresas têm em comum? São setores perenes. O que significa setor perene? É que independente, a gente vai estar utilizando energia, vai estar utilizando água, vai estar utilizando esgoto, vai estar... O banco tem grandes créditos que eles oferecem à população. Além do Banco do Brasil ser um forte candidato ao agronegócio. Então, todas essas empresas, elas são empresas que, com o passar do tempo, elas vão ainda ser mais valorizadas e sempre vão ser contínuas, sempre vão ser recorrentes, sempre vão trazer uma maior segurança a longo prazo. E elas são muito boas pagadoras de dividendo. A gente não viu aqui, mas tem o dividend yield.
né? Que é o quanto aquela empresa vai te pagar de dividendo por ano. Se a gente faz dividido por 12, a gente vê o quanto que é pago mensalmente, tá bom? Então a gente tem que analisar tudo isso. E concluindo aqui, o cálculo de Graham, o método de Graham, não é uma bola de cristal, tá bom? Ela é somente uma ferramenta para ponto de partida aqui, tá? E fica muito claro, isso aqui, esse vídeo não é uma recomendação. É a minha opinião trazendo uma ferramenta para contribuir com tudo isso e para ajudar vocês de alguma forma. É exatamente essa consistência, essa visão a longo prazo, disciplina, constância de você fazer isso aos poucos, de mês em mês, conseguir contribuir um pouquinho mais, cada vez mais, com recorrência, com frequência, que ao longo prazo, olhando a longo prazo, olhando pela vigência do tempo, quando a gente pega o tempo, se a gente entender que dentro da fórmula dos juros compostos, ele é elevado a t, elevado significa expoente. Então a gente tem um crescimento, cara, que é exponencial. Você vai fazendo de pouquinho, e de repente essa curva começa a subir muito. E lá na frente, quando a gente vê o patrimônio, que hoje é inimaginável, mas você consegue chegar lá. E assim, é um princípio que eu tento trazer para vocês, que é o que eu adoto na minha vida, né? Sempre visando a longo prazo, mas que eu sei que é muito difícil em diversas situações, mas é algo que eu quero trazer e quero ensinar o mínimo que eu consigo, pelo menos para contribuir um pouco na vida de vocês, certo? Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, eu espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo. Para você que ficou até agora, até o final, muito obrigado, eu agradeço de coração mesmo. E eu espero de verdade que tenha contribuído um pouquinho que seja, tá? Mesmo que seja mínimo, eu sei que é muito difícil e dá um certo medo quando a gente olha um pouco para o mercado, quando a gente vê um pouco a bolsa, vê essas abreviações. Eu sei que é muito complexo, mas eu espero de verdade trazer de forma mais simples, ter ensinado um pouquinho, ter limpado um pouco essas lentes, né? E que isso de verdade mude a sua vida, porque eu quero de verdade que você, eu, todos ao meu redor, consiga ter um bom sucesso na vida. Um futuro onde você possa se despreocupar um pouco de dinheiro, certo? E pensar, cara, que a gente não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro trabalha pra gente. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu vou tentar trazer pra vocês toda semana. Então provavelmente de quinta-feira, alguma coisa assim, 6 horas da tarde. Eu vou estar publicando, tá? E muito obrigado de verdade. Um grande abraço. Fui!